Asterisco, eles nunca imaginaram que aquela pequena menina mudaria tudo. Naquele dia, quando o casal, cansado de anos tentando ter um filho, decidiu abrir o coração e levar para casa uma garotinha pobre, algo aconteceu que ninguém poderia prever. As pessoas ao redor criticaram, riram, disseram que eles estavam cometendo o erro, mas o destino não segue a opinião dos outros. O que começou como um ato de amor virou um milagre silencioso. A menina trouxe luz, trouxe riso, trouxe vida. E enquanto todos falavam pelas costas, algo impossível aconteceu com aquela mulher, algo que os médicos haviam dito que jamais seria realidade. Essa é a história de como uma criança rejeitada se tornou o coração de uma família, e de como o amor, quando é verdadeiro, reescreve até aquilo que a vida tinha negado. Mas o que realmente aconteceu dentro daquela casa? Por que essa garotinha mudou tanto o destino de duas pessoas? E qual foi o segredo que só veio à tona anos depois? Hoje, você vai descobrir. Asterisk. O dia em que tudo começou não parecia especial. Era apenas mais uma manhã de sol brilhante no interior do Brasil, com aquele calor silencioso que parece suspender o tempo. As ruas estreitas estavam cheias de poeira fina, crianças correndo descalças, vendedores chamando na porta, e o cheiro de pão quente saindo das cozinhas simples das casas apertadas. Mas, para Helena e Rafael, aquele dia tinha um peso diferente. Eles não queriam admitir, mas ambos sabiam. Estavam cansados. Cansados de tentar, cansado de esperar, cansado de ouvir que talvez não fosse para ser. O silêncio entre eles havia se tornado um companheiro constante, seco, invisível e doloroso. Helena havia passado anos entrando e saindo de consultórios médicos, ouvindo diagnósticos frios, fazendo exames, tomando remédios, enfrentando noites de choro escondidas no banheiro. Rafael sempre tentava confortá-la, mas ele também sofria. Sofria por não conseguir curar a dor dela. Sofria por não saber como aliviar aquele vazio que crescia entre os dois. Eles se amavam profundamente, mas o tempo e as frustrações começavam a desgastar tudo. Naquela manhã, porém, algo inesperado aconteceu. Um telefonema. Uma voz trêmula, humilde, pedindo ajuda. Era Dona Carmen, uma senhora pobre que vendia doces na feira e que Helena conhecia de vista. A voz dela parecia engasgada, quase implorando. Dona Helena, me desculpe incomodar, mas é sobre a minha filha, a pequena Ana. Eu não consigo mais cuidar dela. A voz falhou. Aquela frase ficou ecoando na mente de Helena. Uma menina pequena, sem cuidados, sem futuro, sem proteção, sem ninguém. Rafa, Helena sussurrou ao desligar, sentindo o coração acelerar. Acho que precisamos ir até lá. Rafael não questionou. Ele conhecia aquela expressão no rosto da esposa, uma mistura de medo, coragem e algo mais profundo, um chamado. Algo movia Helena por dentro, algo que nem ela conseguia explicar. Quando chegaram à casinha onde Carmen morava, encontraram uma realidade dura. Paredes rachadas, chão de terra, um ar pesado de abandono. A senhora estava sentada num banco velho, os olhos inchados de tanto chorar, e ao seu lado, uma menininha. A criança tinha não mais que 4 anos, pele clarinha manchada de poeira, cabelos bagunçados, olhar assustado, mas profundo. Havia algo nos olhos dela, algo impossível de ignorar. Não era tristeza apenas. Era como se ela tivesse aprendido cedo demais o que era perder. Helena sentiu um impacto no peito, como se alguém tivesse apertado seu coração com as 2 mãos. Essa é a Ana, murmurou Carmen, enxugando as lágrimas. Eu sei que vocês são bons. Eu sei que vocês têm amor. Eu sei que vocês podem dar um futuro que eu não posso. As palavras caíram como um peso no ar. Rafael olhou para a menina, depois para Helena. Nada foi dito. Nada precisava ser dito. Naquele segundo, o destino decidiu. Helena ajoelhou-se lentamente diante da garotinha. Oi, pequena. Sua voz saiu suave, quase um carinho. Você gosta de flores? A menina não respondeu, mas seus olhos mudaram. Um brilho tímido apareceu. Era o tipo de brilho que só aparece quando uma criança sente segurança pela primeira vez. Helena sorriu, lutando contra a emoção. A gente tem um jardim lá em casa. Você quer ver? A garotinha hesitou. E então, muito devagar, aproximou-se e pegou a mão de Helena.
Foi um gesto tão pequeno, tão simples, mas tão poderoso que Helena sentiu o mundo inteiro desabar dentro dela. Ali, de mãos dadas com aquela menina frágil, ela percebeu algo que até então não conseguia entender. Talvez o destino estivesse chamando os dois há muito tempo, e eles só precisavam ouvir. Rafa, Helena olhou para o marido com os olhos marejados. Vamos levar ela para casa. Rafael respirou fundo e, com um sorriso suave, respondeu: Claro, vamos. Carmen chorou de pé, as mãos trêmulas no rosto. Obrigada, obrigada. Eu sei que ela vai ser feliz com vocês. Eu sei. E assim, sem festa, sem anúncio, sem aplausos, aquela menina entrou na vida deles. Mas ninguém ali imaginava o tamanho do impacto que aquele pequeno passo teria no futuro. Ninguém imaginava que aquele momento seria o início de uma transformação que mudaria não apenas a vida do casal, mas o destino de uma família inteira. Quando chegaram em casa, o ambiente parecia outro. Era como se a pequena Ana tivesse trazido consigo uma luz silenciosa. Rafael, que raramente sorria de verdade nos últimos meses, brincou com ela no quintal e riu alto quando ela tentou regar as plantas com a mangueira mais pesada que o próprio braço. Helena assistia a cena com a mão no peito, sem conseguir piscar. O coração dela nunca tinha batido tão forte, mas nem tudo era perfeito. A vizinhança, cheia de olhares invasivos e línguas afiadas, começou a falar. Olha lá, adotar uma menina assim, do nada. Devem estar desesperados, né? Essa mulher nunca conseguiu engravidar. Vai ver, estão tentando preencher um buraco. Essa menina vai dar trabalho. Comentários maldosos, venenosos, típicos de gente que não entende nada sobre amor, mas que adora julgar. Helena sentia o peso daqueles olhares, mas não deixava que Ana percebesse. Rafael segurava firme a mão da esposa, dizendo: Ignora, eles não sabem nada sobre a gente. Nós sabemos quem somos. E isso era verdade. Eles sabiam. E, pela primeira vez em anos, sentiam um propósito real. À noite, quando colocaram a menina para dormir, Ana segurou a mão de Helena com força. Você volta amanhã? Perguntou baixinho, com medo. Helena sentiu uma lágrima escorrer. Eu volto todos os dias, meu amor. Agora, você é nossa família. A palavra família ecoou no quarto como uma promessa sagrada. Uma promessa que ninguém ali esqueceria. Mas o destino, sábio, misterioso e às vezes generoso, estava apenas começando a revelar seus planos. Por quê? Naquela mesma semana, algo impossível aconteceu. Algo que os médicos haviam jurado que nunca aconteceria. Algo que mudaria completamente o futuro dos três. No quarto ao lado, Ana dormia profundamente, com os cabelos espalhados no travesseiro e os braços abraçados ao pequeno ursinho que Helena havia comprado no caminho para casa. Rafael estava com a porta entreaberta, espiando a menina dormir como se protegesse um tesouro que encontrou sem querer. Era impossível não sorrir ao vê-la ali. Tão pequena, tão frágil, mas ao mesmo tempo emitindo aquela força silenciosa que só crianças muito especiais possuem. Naquela noite, Helena sentiu algo diferente dentro dela, algo tão sutil que no início pensou ser imaginação. Uma sensação de calor, um brilho, uma pulsação suave bem no centro do abdômen. Ela colocou a mão sobre a barriga sem perceber. Era como se algo despertasse por dentro, algo que estava adormecido há muito tempo. Ela fechou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez em muitos anos, adormeceu com uma sensação de paz verdadeira. Os dias seguintes foram uma mistura de descobertas, ajustes, momentos que pareciam pequenos milagres do cotidiano. Ana, tímida no início, começou a se soltar. Começou a rir, a correr pelo quintal, a chamar Rafael para ver cada desenho que fazia, a abraçar Helena sempre que ela parecia triste. Era como se a menina tivesse um dom secreto, sentir emoções que ninguém dizia em voz alta. No terceiro dia, algo aconteceu que marcou Helena profundamente. Ela estava estendendo roupas no varal, distraída, quando sentiu a barra da sua blusa sendo puxada. Era Ana. Tia. Ela hesitou, olhando para as pontas dos pés. Você fica feliz comigo? A pergunta cortou Helena por dentro. Não pelo que foi dito, mas pelo que estava escondido ali. Aquela garotinha tinha vivido tanto abandono que precisava confirmar se alguém realmente a queria. Helena se abaixou,
Segurou o rostinho da menina com carinho e disse: Eu não fico feliz com você. Eu fico feliz por causa de você. Ana sorriu com os olhos brilhando, e naquele instante Helena soube. Aquela criança havia preenchido um espaço dentro dela que nenhum médico, nenhum tratamento, nenhum milagre tinha conseguido alcançar. Mas enquanto a vida dentro da casa florescia, o mundo lá fora observava e julgava. As vizinhas falavam alto o suficiente para Helena ouvir. Adotaram essa menina de repente. Deve ser problema. Essa mulher não conseguiu engravidar por anos. Agora querem compensar com criança dos outros. Vai ver, a menina tem alguma coisa. Eu não teria coragem. Comentários venenosos. Pequenos, mas afiados como lâminas. Rafael queria enfrentar, discutir, proteger Helena do mundo. Mas ela segurou sua mão e disse: Amor, deixa falarem. Eles não sabem da nossa vida. Mas mesmo sendo forte, havia dias em que as palavras machucavam. Foi numa tarde de domingo que o destino decidiu agir de forma inesperada. Helena começou a sentir uma tontura leve enquanto preparava o lanche. Achou que fosse o calor. Depois sentiu uma pressão no peito. Pensou que fosse ansiedade. Mas quando a tontura voltou e ela precisou se apoiar na mesa, Rafael correu. Amor, você está pálida. Senta. Deve ser cansaço. Ela tentou minimizar. Cansar com nada. Você não comeu direito hoje. Me deixa te levar ao médico. Mas Helena recusou. Só que no dia seguinte, acordou nauseada. E no outro, mais tonta. E no outro, com um desconforto estranho. Foi Ana quem percebeu primeiro. Tia, por que seu rosto está diferente? Perguntou com a inocência de quem enxerga o que os adultos ignoram. Helena riu, mas o comentário ficou ecoando na mente dela. Rafael insistiu novamente. Helena, por favor, vamos ao médico. Nem que seja para ouvir que não é nada. Ela finalmente concordou. Entrar na clínica era como entrar no passado. Aquele corredor iluminado demais, aquele cheiro de álcool, aquelas lembranças dolorosas, tudo voltou em questão de segundos. Helena sentiu o peso daquele lugar nas costas. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, ela segurava a mão de Rafael com força. E sabia que quando voltasse para casa, teria uma garotinha esperando por ela com um sorriso banguela. A médica era uma mulher calma, experiente, com fala suave. Fez perguntas, examinou, pediu alguns exames rápidos. Vamos fazer um ultrassom, só para garantir, disse, cordial, sem demonstrar nada. Helena se deitou na maca com o coração acelerado. Rafael ficou ao lado dela, segurando sua mão. A médica passou o gel frio na barriga dela. Um frio que parecia entrar direto na alma. A tela do ultrassom se iluminou com manchas cinzentas. A médica franziu a testa. Aproximou o aparelho. Apertou um pouco mais. Mudou o ângulo. Doutora, Rafael perguntou, preocupado. Está tudo bem? Ela não respondeu de imediato. Respirou fundo. Depois virou-se para eles, com um sorriso que parecia conter o brilho de um pequeno milagre. Helena, você está grávida. A frase caiu no ar como uma explosão silenciosa. Rafael arregalou os olhos. Helena ficou imóvel. Seus lábios tremeram. O coração bateu tão forte que ela achou que ia desmaiar. Isso não é possível, ela murmurou, tentando processar. Os médicos disseram que eu nunca. A médica colocou a mão no ombro dela. Eu sei, mas às vezes, quando o emocional se cura, o corpo responde. É raro, mas acontece. Helena começou a chorar. Chorou de soluçar. Chorou com anos de dor saindo de dentro dela. Chorou com anos de frustração, derretendo como gelo sob o sol. Rafael a abraçou forte, com o rosto enterrado no cabelo dela. Meu amor, você conseguiu. A gente conseguiu. Mas Helena não pensava apenas nela. Não pensava no sonho antigo de ser mãe biológica. Não pensava na dor que carregou por anos. Ela pensava em Ana, na pequena menina que tinha chegado como um raio de luz, na menina que mudou tudo, que aqueceu a casa, o coração, o silêncio, que devolveu a esperança, que trouxe risos, cor, vida. E pela primeira vez, Helena entendeu o que estava acontecendo. Ana não veio para preencher um vazio. Ana veio para abrir espaço para um milagre.
Quando chegaram em casa, Ana correu para abraçá-los. Vocês demoraram? Eu estava esperando, disse com o sorriso mais lindo do mundo. Helena se arroelou, emocionada. Amor, a gente precisa te contar uma coisa. Ana arregalou os olhos. Vocês vão me mandar embora? A pergunta foi como uma facada. Nunca? Helena gritou antes de conseguir segurar. Nunca, meu amor. Você agora é parte de nós. Nada vai te tirar daqui. Ana sorriu envergonhada. Então, o que é? Helena respirou fundo, segurando as pequenas mãos da menina. A tia vai ter um bebê. Ana ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar. Depois seus olhos brilharam e ela deu um grito de felicidade. Um bebê? Eu vou ter um irmão. Eu vou ser irmã mais velha. Helena riu entre lágrimas. Vai sim, meu amor. Ana saltou nos braços dela, abraçando com força, como se pudesse quebrar o peso da vida em 1000 pedaços. Rafael apertou as duas entre os braços, formando um abraço triplo, quente, cheio de vida. Daquele dia em diante, tudo mudou ainda mais depressa. Helena começou o pré-natal. Rafael virou o protetor oficial das duas. Ana começou a desenhar bebês em todos os papéis que encontrava. A casa ganhou cor, cheiro de comida boa, risadas novas. Mas enquanto a família florescia, a vizinhança continuava falando. Tá vendo? Agora que ela vai ter filho, vai largar a menina adotada. Pobre da criança. Essa menina vai ser rejeitada de novo. Palavras cruéis que tentavam entrar pela janela, mas dessa vez não entravam mais, porque dentro daquela casa havia algo que ninguém lá fora compreendia. A casa que um dia pareceu silenciosa agora transbordava vida. Depois que a pequena Ana entrou naquele lar, tudo mudou de uma forma que nem o casal, Marina e Daniel, entendia por completo. Mas, no fundo, eles sabiam. Havia algo quase divino naquele encontro. Os dias passaram. Enquanto Marina cuidava da menina como se tivesse gerado cada pedacinho dela, Daniel se transformou no tipo de homem que muitos duvidavam que ele seria. Cuidadoso, presente, dedicado. Ele fazia questão de preparar o café da manhã das duas, de botar a menina no colo quando ela acordava assustada, de ajudar Marina nos detalhes da escola, nos banhos, nas brincadeiras. Era como se, depois de tantos anos de frustração, de noite chorando em silêncio, ele tivesse encontrado uma razão profunda para existir. A convivência entre eles três formou uma rotina tão doce que até os vizinhos que antes julgavam começaram a observar com mais atenção. Aos poucos, o veneno das fofocas perdeu força. Por quê? Quando o amor é verdadeiro, ele fala tão alto que silencia qualquer barulho externo. Mas algo maior ainda estava por acontecer. Certa manhã, Marina acordou sentindo algo diferente no corpo. Era uma mistura de calor na pele, formigamento nas mãos e uma emoção estranha que ela não sabia explicar. Por um segundo, pensou que fosse apenas cansaço. Afinal, cuidar de uma criança exige tempo, energia, paciência, e ela dava tudo isso com o coração aberto. Mesmo assim, uma intuição insistia. Tem algo mudando dentro de mim. Ela tentou ignorar. Continuou fazendo café, arrumando a mesa, amarrando os cabelos, mas a sensação crescia. Quando Ana entrou na cozinha sorrindo, segurando um desenho que tinha feito de madrugada, um desenho de uma família com 4 pessoas, Marina sentiu um arrepio percorrer a coluna. 4. Ela, Daniel, a pequena Ana e uma figura menor ao lado. É você, mamãe, disse a menina, sem hesitar. Marina sorriu. Tentou não dar importância, mas seu coração, aquele mesmo coração que já havia perdido tantas batalhas, bateu com uma força diferente. No mesmo dia, quando Daniel chegou do trabalho, ela o recebeu com uma expressão que ele não via há muito tempo, surpresa misturada com esperança. Sem dizer nada, ela o abraçou forte. Daniel, eu acho que estou grávida. Ele congelou. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar. Ficou mudo, imóvel, como se precisasse conferir se aquilo era real. Grávida? Repetiu, com a voz trêmula. Eu não tenho certeza, mas acho que sim. Ele nem esperou. Pegou as chaves, pegou a mão dela, pegou a mochila da Ana. Vamos ao médico agora. Na clínica, enquanto Marina esperava, Daniel segurava sua mão com a força de alguém que já perdeu muito, mas,
Desta vez, tem medo de perder algo ainda mais precioso. Ana, sentada no colo dele, acariciava o braço da mãe, como se percebesse algo invisível ali. Quando a médica entrou com o resultado, Marina prendeu a respiração. America sorriu. Parabéns, Marina. Você está grávida de 9 semanas. Marina começou a chorar antes mesmo de entender a profundidade daquela frase. Daniel levou as mãos ao rosto e chorou também, sem vergonha, sem controle. Ana abraçou os dois ao mesmo tempo, sorrindo com uma inocência que iluminou a sala inteira. America continua. E está tudo bem com o bebê. Muito bem. Alguns segundos depois, Marina tocou o próprio ventre. Meu Deus, depois de tantos anos, sussurrou. Aquele momento parecia impossível. Um milagre construído em silêncio, exatamente no instante em que o casal finalmente aprendeu a amar sem esperar nada em troca. Quando voltaram para casa, a notícia se espalhou como vento. Desta vez, porém, ninguém tinha coragem de julgar. O casal que antes era alvo de comentários maldosos agora se tornará símbolo de superação. Todos sabiam que eles mereciam essa felicidade. Os meses passaram lentamente, cheios de preparação, expectativas e descobertas. Daniel se desdobrava entre trabalho e cuidados com Marina. Ele era o tipo de homem que acordava à noite para verificar se ela estava confortável, que pesquisava sobre alimentação, exercícios, segurança. Ele acompanhava cada ultrassom com o coração acelerado, como se fosse a primeira vez. Já Ana viveu aqueles 9 meses com uma alegria indescritível. Ela lia histórias para o bebê todas as noites, cantava músicas baixinho, colocava brinquedos ao lado da barriga de Marina, achando que o bebê podia ouvir. Em sinceridade pura, ela dizia: "Eu vou ser a irmã mais velha, mais amorosa do mundo." E Marina acreditava. Sabia que aquela menina não tinha vindo por acaso. Sabia que o destino tinha unido aqueles 4 antes mesmo de qualquer médico, qualquer diagnóstico, qualquer opinião externa. No 8º mês, Marina teve um susto. Sentiu uma dor mais forte durante a noite. Daniel correu, arrumou tudo, chamou a vizinha para ficar com Ana e levou a esposa ao hospital. Era apenas uma contração antecipada, mas deixou o casal ainda mais unido. Na volta para casa, Daniel a carregou escada acima e disse: "Eu prometi cuidar de você e da nossa família. E vou cumprir." Marina olhou para ele com um brilho antigo, aquele brilho que eles achavam que tinham perdido para sempre. Finalmente, no 9º mês, em um amanhecer calmo, Marina acordou sentindo que era o dia. As contrações vieram suaves, depois intensas. Daniel segurou sua mão o tempo todo. Ana ficou com a avó temporariamente, mas pediu: "Papai, manda foto do meu irmãozinho quando ele nascer, tá?" Horas depois, o choro do bebê preencheu o hospital. Um menino forte, saudável, corado. Daniel quase desmaiou de emoção. Marina não conseguia parar de sorrir. Quando Ana finalmente entrou no quarto, com o laço torto no cabelo e os olhos arregalados de felicidade, Marina chamou: "Vem conhecer seu irmão." Ana se aproximou devagar, tocou o pezinho do bebê e disse a frase que ficou gravada para sempre na memória do casal: "Eu esperei tanto por você." Naquele exato instante, Marina teve certeza absoluta. A menina que ela acolheu com amor foi o elo que trouxe aquele milagre para sua vida. Com o nascimento do menino, algo mágico aconteceu. Todas as fofocas cessaram. Todas as críticas desapareceram. A história daquela família virou exemplo, e não motivo de julgamento. As pessoas que antes falavam mal agora elogiavam a união, a força, a fé. Por quê? No final, ninguém pode lutar contra o destino quando ele decide ser generoso. Marina, Daniel, Ana e o bebê formaram uma família tão linda que até quem não acreditava em milagres passou a acreditar. E, acima de tudo, eles aprenderam uma verdade que mudou tudo. O amor não divide, ele multiplica. A menina pobre que um dia entrou naquela casa trazendo esperança se tornou o coração daquela família. E aquela mulher que acreditava que nunca seria mãe descobriu que, quando se ama primeiro, a vida retribui no seu próprio tempo. O destino foi bondoso. A família cresceu. O amor venceu. E o mundo, desta vez, ficou em silêncio, não para criticar, mas para admirar. Asterisco, o amor verdadeiro nunca chega atrasado. Ele chega quando estamos prontos para recebê-lo. Às vezes,
Aquilo que pensamos ser uma perda é, na verdade, o caminho que nos conduz ao nosso maior milagre. Quando uma família escolhe amar sem medo, sem preconceito e sem esperar algo em troca, o destino responde com generosidade. Porque filhos não nascem apenas do corpo. Filhos também nascem do coração. E quando o coração decide amar, nenhuma fofoca, nenhuma dúvida e nenhuma dor consegue impedir que a felicidade encontre o seu lugar. Asterisk.